acredito que para as artes em geral vale um ditado muito disseminado e conhecido que fala que a propaganda é a alma do negócio. Então, a maneira como algo é anunciado ao público interfere da maneira como a valorização se dá. Uma peça que é bem fotografada, uma peça que é bem biografada, e chega a uma página da internet, que chega a um leilão, ela ganha um vulto que não tem como comparar isso, por exemplo, com uma peça que chegue anônima e que você diga, peça de artista desconhecido, produzida em época desconhecida, o material não se conhece. Então, o resgate dessas conexões maiores que a arte tem com a vida são essenciais para a valorização de uma peça. Então, se eu estou tentando realçar o valor de uma obra pictórica do tipo uma tela, por exemplo, se eu disser alguma coisa sobre a biografia desse artista e que circunstâncias determinaram a confecção daquela tela, de que maneira essa tela se insere num panorama universal maior de diálogo com as artes, de que maneira essa obra fala um pouco dos arquétipos universais, dos símbolos próprios que estão presentes em todos os tempos, em todos os lugares, de que forma aquela obra dialoga com as inquietações humanas daquele momento da existência. Tudo isso contribui para que essa obra passe a ser valorizada dentro de um outro contexto que às vezes inclusive passa a criar uma ponte de significado para o potencial comprador que de outra maneira não se identificaria com aquela obra. Ele não tendo referência para analisar, ele não tendo educação estética no sentido mais amplo de percepção, de ásteses, de sensações, ele não vai ter como avaliar se aquela obra para ele é preciosa, se é boa, se é provocativa, se é inquietante, e ele não vai ter nenhuma vinculação com aquela peça. Então eu acredito que nós, as pessoas que pensamos a produção artística, temos essa responsabilidade de criar para o público, criar para os apreciadores, os potenciais compradores, esse tipo de informação, veicular esse tipo de informação que lhes dê elementos para poder começar a avaliar. E eu falo muito propriamente de começar a avaliar porque uma arte é uma obra com a qual você dialoga por uma vida inteira. E você pode olhar toda semana e extrair dali uma impressão diferente da que você tinha na opinião da semana anterior. De forma que as boas obras, elas se tornam, entre aspas, eternas por conta disso. É porque a provocação não cessa. Gerações sucessivas de pessoas de épocas diferentes, de formação diferente, de pensamento diferente, conseguem extrair sempre novidades daquelas peças. E isso a gente precisa mostrar para o público leigo, que é algo que eles também têm capacidade de fazer. A propósito, eu poderia fazer um paralelo com uma anedota que é atribuída a Sir Winston Churchill, que diz que uma vez chegaram para ele, na época que ele ainda era primeiro-ministro da Inglaterra, e perguntaram para ele: senhor primeiro-ministro, como é que o senhor consegue beber uma garrafa de uísque todos os dias e está aí inteiro ainda, liderando o país na guerra contra a Alemanha, fumando seus charutos? Qual o seu segredo? Aí ele disse: eu sempre extraí do uísque muito mais do que ele extrai de mim. Então, de repente, é esse o segredo da fruição artística. Você tem que extrair da arte algo que lhe dê esse vício para que você continue admirando a beleza daquela arte ao longo do dia, e para o caso dos colecionadores de arte, que isso sirva de estímulo para você adquirir outras peças que dialoguem com aquela, pelo menos na sua cabeça e nas suas inquietações.